Olá, amigos do TradingView, tudo bem com vocês? Espero que sim, Leandro aqui. Hoje eu vou falar a respeito de Ethereum barra Bitcoin, gosto bastante desse par. Estou observando o potencial de upside para o ativo, a gente tem um preço de fechamento de reversão, um setup bem clássico e acredito que bem difundido aqui no Brasil, PFR na verdade, né? Preço de fechamento de reversão, essa barrinha aqui no semanal, em uma zona extremamente otimista, porque é uma zona baixa na lateralidade nessa última consolidação, a gente está negociando no val do range total, né, da semana, a gente está numa faixa aí de 618, eu considero que dentro do diário a gente pode ter alguma movimentação um pouco mais interessante, principalmente quando a gente olha aqui, a gente está na zona de 618 e 50% do range da semana, a gente está no val, né, do semanal, mas eu ainda acho que tem como refinar esse movimento considerando toda essa estrutura. Se a gente pegar aqui algo como, por exemplo, uma Golden Pocket, na faixa de ouro aí, para tentar montar uma posição, seria uma configuração um tanto quanto mais interessante. Lembrando, se a gente montasse algum tipo de configuração nesse sentido, a gente teria um potencial alvo bem amplo, porque a gente estaria mirando aí a rotação total da semana, algo que, para mim, entrega um bom payoff frente a um nível de risco-retorno, a um nível de risco, né? Quando a gente olha aí um grande risco-retorno positivo. Então, teria aí a ideia de um teste lá em cima, então teria algo bem interessante, mais uma vez sendo apresentado aqui para vocês, com base nas minhas visões aqui frente à expectativa do movimento do preço, tá? Lembrando, não tem como adivinhar o que vai acontecer no futuro. A minha ideia aqui é sempre trazer o que eu espero para o movimento, aonde eu compraria, aonde eu boto stop, qual que são meus objetivos finais. Lembrando, pessoal, não vou ter como botar todo o meu alvo final lá em cima no VAR, tá? Não acredito que a gente vá numa rotação rápida até lá. Pode acontecer, pode. Mas eu acho que a gente vai ter níveis aqui que o preço vai trancar, vai ter que realizar um pedaço, então é aquela ideia, tu vai ter que sair indo com parciais. Primeira parcial acho que é 1 para tirar teu risco, depois tenta aí um preenchimento do gap aqui nessa faixa do semanal, depois eu acho que é a POC, e daí por consequência níveis aí de captura de liquidez, rompimento de topos anteriores, também acho que vão ser bem relevantes aí para o deslocamento de Ethereum no par Bitcoin, tá bom? A pergunta sempre que fica é, qual que seria a análise que faria contexto, né, daria um contexto de compra para o ativo? Bem, olhando o gráfico diário, a gente tem o último impulso muito forte de alta aqui, considero essa movimentação bem intensa e direcional. Para quem não considera intensa e direcional, então a gente tem conceitos que não estão alinhados, então talvez essa análise não faça tanto sentido para ti. Mas assim, para mim faz muito sentido observar esse impulso como sendo muito forte e direcional, e a partir daí uma correção complexa e também mais truncada, mais lateral. Não é uma correção intensa e direcional como foi o impulso. Quando a gente olha isso aqui em uma perspectiva um pouco mais longa, até tira um pouco esses desenhos da tela para ficar um pouco mais limpo, né? A gente tem a noção de que a gente está muito próximo de construir algo que lembra um tanto quanto um movimento de impulso e correção em um formato de flâmula, alguns vão chamar isso aqui de bandeira. É uma cunha que aponta para baixo, isso aqui tem sim, por consequência, maior probabilidade de rompimento para cima, só que eu vejo que muitos vão operar só o rompimento e a confirmação, o que é, sim, na minha humilde opinião, uma abordagem excepcional, excelente e vencedora. Agora, comprar o extremo também tem seus méritos, né? O seu bom payoff por trás do racional. Porque se tu comprar, por exemplo, uma correção desse impulso, tu tem até o teste da cunha para se posicionar, né? Tem para realizar. Então tu aqui já tem um percentual, um risco-retorno positivo. Uma vez que o preço rompe, tu fica ainda mais para frente. Se o preço retesta, ao invés de tentar montar a tua posição, né? E o que normalmente acontece é o pullback, ao invés de tentar comprar o pullback e continuar, às vezes aqui tu não vai só comprar, tu vai fazer um preço médio para frente, aí continuar na posição, e caso isso não aconteça, tu já está na posição. Esse é o benefício maior de comprar em um nível mais extremo, que seria esse que eu estou apresentando aqui para vocês em Ethereum barra Bitcoin. Lembrando que quando a gente olha o Bitcoin, tá? Ele está num movimento um tanto quanto mais interessante. A gente já falava, para quem não assistiu minha última transmissão, a minha stream aqui no TradingView, tá aqui, ó, é só vir aqui no meu perfil, vir em streams, Bitcoin derretendo, o que fazer. Eu comentei sobre esse movimento de captura de liquidez nos 29.500 antes mesmo disso aqui acontecer e expliquei o que seria, na minha opinião, o mais
prudente e também racional a ser feito, uma vez que o preço consegue se sustentar acima do nível e mostra a força, tá? Provavelmente quem assistiu a live já conseguiu tirar bons resultados, né, e teve um retorno interessante, mas o meu foco não é falar do que passou, e sim do que ainda pode acontecer, porque o que passou, passou e tu não tem mais o que fazer. Agora, quando tu olha o Bitcoin, ele está mais lateral, se ele vier para um rompimento, consolidação e continuidade, vai ficar ainda mais otimista, só que quando eu olho o Ethereum está já mais forte graficamente. Então, quando eu vejo que o Ethereum já fez, né, uma estrutura de fundo mais alto, eu estou ganhando topos enquanto o Bitcoin está de lado, isso me dá mais foco ainda para olhar estruturas em Ethereum / Bitcoin. Ah, Leandro, mas aqui agora está numa correção violenta. Tudo bem, pode acontecer no gráfico de 1 hora, em tempos menores, tá? Mas quando tu olha o diário, o semanal, a gente ainda tem bastante perspectiva para pelo menos um teste no extremo, né? E principalmente quando a gente olha o semanal, tá? Tu pegar um perfil de volume de todo esse último range aqui, então é simplesmente plotar o perfil de volume desse último range, tu vai ver que a gente está baixo numa lateralidade. Então aqui para mim não tem como vender, a maior parte das pessoas já sabe aí, que me acompanham já sabe como eu opero, qual que é a dinâmica do modo que eu leio os gráficos, mas assim, aqui para mim tem muito potencial para uma compra, principalmente se o preço ele conseguir fazer o que eu acredito ser o creme de la creme, um retest aqui, fazer o retest nesse nível e aí sim evoluir. Eu acho que vai ser o melhor dos mundos, porque a gente vai ter, nesse contexto então, pensem comigo, né? A gente tem aqui atualmente um preço de fechamento de reversão pelo semanal, teve muita gente que comprou já o rompimento da máxima, tá com calorzinho agora, mas caso tu esperasse, né, um movimento corretivo, né, o que eu acredito que às vezes pode deixar de fora também, para comprar no nível que faz mais sentido, que talvez seja este, né, uma faixa de zona de ouro, se pegar sua barra aqui do impulso, para mim interessa olhar para esse ponto aqui do 0.062, 0.061, 66. Então, esse nível aqui vai ser um nível estrutural importante. Aqui a gente vai ter várias confluências, né, para que o preço chegue aqui e responda de maneira positiva. Tá? Para quem olha aí leituras de Smart Money, vai ter desde order blocks aqui embaixo, vai ter um gap, vai ter a mínima, né? Vai ter estruturas bem definidas aí de Fibonacci, para quem olha para Fibonacci. Então, é aquela ideia, né? Vai ter muita confluência para muitas escolas diferentes. Para quem olha para Fibonacci vai estar na faixa Fibonacci, para quem olha para Smart Money a gente vai ter aqui, por exemplo, um order block que pode ser testado e deixar uma reação positiva, então aqui vai ser um suporte importante. Temos um gap aqui de força, temos uma barra de ignição que normalmente ao ser testada a faixa central dela, ela tende a demonstrar mais uma vez força compradora, então tudo isso é confluente para um olhar mais otimista, então eu teria bastante atenção aqui. Leandro, e se o preço vier abaixo aqui, falhar e depois demonstrar um movimento de força, né? Ele vier capturar esses stops abaixo desse ponto e aí sim evoluir para cima? É uma possibilidade também. Eu estaria daí preparado para operar a falha do rompimento aqui, lembrando, nunca opere o rompimento, não venda a perda desse tipo de mínima. Eu acho que é muito mais vantagem operar a falha, ou seja, se deixar qualquer contexto, fundo duplo, zigue-zague, mesmo que em estruturas menores, em vez de fazer a venda na perda da mínima, tu vai fazer o oposto, vai fazer a compra na perda da mínima, operando aí uma falha, uma armadilha de rompimento de mínimas, tá bom? Então, essa seria algumas considerações que eu tenho para o gráfico de Ethereum / Bitcoin. Um pouco do que eu vejo de Ethereum, um pouco do que eu vejo para Bitcoin para essa semana. Acho que tem bastante potencial e eu acho que esses ativos aqui podem performar de maneira bem interessante. Não se esqueça, acompanhe aqui meu perfil, me siga e também se tu não assistiu essa live, foi a live no dia aí da grande puxada de baixa do BTC, a gente falou bastante sobre isso e acompanhe sempre aí meu perfil, considera se inscrever, né, seguir ele, para que tu receba aí as notificações dessas lives que têm se provado ser bem interessantes aí para tu acompanhar em toda a sexta, tá bom? Ótimos trades, meu forte abraço, desejo a todos aí uma boa semana. Até mais, falou!